escrevendo então a Filemon: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, e estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Verso 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém, queridos? Queiram tomar o assento, fique à vontade. Amados, quem de nós, ou qual das famílias que estão aqui representadas essa noite, já não passou por momentos difíceis, momentos de desentendimento, momentos em que parece que as engrenagens não estão mais rodando ou funcionando no mesmo ritmo ou na mesma velocidade, parece que as pessoas não estão mais pensando na mesma direção e de repente, ou por algum motivo, qualquer motivo, acontece um desentendimento. O marido fere a sua esposa, ou a sua esposa fere o marido, ou a esposa fere o marido, talvez os filhos, talvez levados pela inexperiência, acabam liberando ou soltando palavras que machucam o coração dos seus pais, talvez um vizinho em relação a uma vizinha, talvez um pastor em direção a uma ovelha, talvez um líder em direção a um liderado. Todos nós, meus irmãos, num momento ou outro da nossa vida, precisamos estar dispostos a experimentar a reconciliação. Toda família, meus irmãos, toda igreja, todo grupo humano, todo ajuntamento de pessoas é passível de experimentar desentendimentos. Na vida real não existem famílias perfeitas. Sabe aquele modelo de família que passa nos filmes, todo mundo bonito, todo mundo saudável, todo mundo feliz o tempo todo, 24 horas por dia, parece que nunca existem dívidas para pagar, parece que nunca ninguém acorda de mau humor, parece que é tudo tão lindo, aquele mundo, eu vou usar uma expressão que talvez alguns não vão entender bem, aquele mundo de Poliana, não é verdade? Aquele mundo cor-de-rosa, só que a vida real não é assim. Famílias reais precisam passar por processos de reconciliação. Pessoas reais enfrentam conflitos reais e precisam experimentar a realidade da reconciliação. Na igreja, então, nem se fala. Irmão
Unidade na igreja não é um negócio automático. É um ministério construído arduamente. Conviver em unidade não é fácil. Não é o fato de você ter o Espírito Santo e eu ter o Espírito Santo também, que nós vamos sempre estar de acordo. Não. Eu e você precisamos pegar firme aí, digamos, no arado e construirmos juntos e prepararmos juntos o terreno da comunhão. E como nós preparamos o terreno da comunhão? Estando dispostos, quando necessário, a passar por processos de reconciliação. E é interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo, de dentro de uma prisão romana, provavelmente aqui ele está dentro de uma prisão romana. Atos dos Apóstolos termina com Paulo aguardando o julgamento. Paulo preso em Jerusalém, depois de Jerusalém ele vai para Cesareia. Lá em Cesareia ele diz assim: eu apelo para César, eu quero ser julgado por César. Lá de Cesareia ele é levado para Roma, acontece aquele naufrágio, enfim, tantas coisas interessantes acontecem ali, e Paulo está em Roma. E diz Atos dos Apóstolos, ele termina Atos dos Apóstolos, dizendo que Paulo, de dentro da prisão lá em Roma, ele pregava, ele comunicava. E uma das maneiras que Paulo comunicava com as igrejas era por meio das cartas. Então Paulo está lá de dentro de uma prisão romana, buscando proporcionar reconciliação entre dois irmãos. Um deles, que é o destinatário da carta, era um irmão chamado Filemon, um homem muito rico. Provavelmente ele era um homem muito rico e também a igreja de Colossos se reunia dentro da casa dele. Ele era um anfitrião da igreja dos colossenses. Não existiam templos para a igreja naquele tempo. Então a igreja ia lá para dentro da casa do Filemon, que era um homem rico, provavelmente tinha uma casa bem espaçosa, e se reunia dentro da casa dele. O primeiro era Filemon, um homem rico. O segundo era um jovem chamado Onésimo. O nome dele quer dizer útil. Tanto é que o apóstolo Paulo aqui faz um jogo de palavras com o nome dele. Ele fala assim: olha, ô Filemon, o Onésimo, ele pode até ter sido inútil para você, mas agora ele é útil para você. Aliás, ele é útil para mim e muito mais para você. O segundo moço que estava envolvido nessa história, o segundo personagem, era o Onésimo. Onésimo é nome de escravo. No nome de Onésimo está descrito a realidade da pessoa dele. Alguém que existia para trabalhar, para servir. Alguém que existia para ser útil para alguma coisa. Acredita-se que num determinado momento do relacionamento entre Onésimo e Filemon, Onésimo se rebela contra Filemon, o seu senhor, o seu patrão, e foge, vai embora de Colossos, da cidade de Colossos. E ele precisava se esconder no lugar. Qual é o melhor lugar para uma pessoa que quer se esconder? Um lugar onde tenha muita gente. Uma cidade onde as pessoas estejam muito ocupadas o tempo todo. Uma cidade onde as pessoas estão acostumadas a ver gente diferente umas das outras. Uma cidade agitada, com muita gente indo e voltando. Que cidade é essa? Roma. O centro, a capital do Império Romano. E não é que lá em Roma, ele acaba se encontrando com quem? Paulo. O escravo fujão que queria passar desapercebido se encontra na maior cidade do mundo daquela época, se encontra com Paulo. E Paulo não perdeu tempo, evangelizou Onésimo. E como ele mesmo diz, gerou Onésimo. Ele pregou para Onésimo, conquistou Onésimo para Cristo, e agora Onésimo era nova criatura. Agora Onésimo não era mais um escravo. Onésimo não era mais alguém que só tinha valor por aquilo que fazia. Onésimo era agora nova criatura em Cristo Jesus. E precisava então viver plenamente a vida de cristão. Ou precisava viver plenamente a vida de um cristão. E não tem como ser um cristão sem relacionamento.
não tem como viver a vida cristã sem relacionamentos. Ninguém é chamado por Deus para ser ilha, para viver isolado. E o apóstolo Paulo tinha tanto essa consciência que lá da prisão, se preocupando com as igrejas, se preocupando com as heresias que estavam sendo espalhadas, se preocupando com todos os desafios que as igrejas recém-fundadas estavam enfrentando ali naquele tempo, ele fala, não, reconciliação é uma coisa importante. Esse menino é crente, e ele é bênção, está sendo útil para mim, só que ninguém é chamado para ser ilha. Eu imagino Paulo chamando Onésimo e dizendo assim, Onésimo, meu filho, Tíquico veio me visitar. E Tíquico está voltando para Colossos. E lá em Colossos você tem lá alguém que você precisa conversar. Onésimo, você precisa voltar para Colossos com Tíquico. E você precisa se reconciliar com Filemon. Não, Paulo, eu imagino. Não, Paulo, mas ele era meu patrão. Eu fugi. E pela lei romana, quando eu chegar lá, ele pode me dar um castigo físico tão severo, que ele pode até me matar. Filemon, Onésimo, ele não é mais apenas seu patrão, ele é seu irmão em Cristo. O que rege o relacionamento entre vocês dois, Onésimo, é outra coisa agora, não é mais a política, não é mais a economia, não são mais relações de trabalho. Onésimo, ele é seu irmão em Cristo. E para não dizer, Onésimo, para você não ficar com medo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma carta. E antes de tratar com você, ele vai ler essa carta. Porque, Onésimo, do mesmo jeito que eu ganhei você para Jesus, eu também ganhei Filemon para Jesus. Então, quando você chegar lá, entrega essa carta aqui para ele. Você não vai chegar sozinho. E aí, meus irmãos, é com essa carta que nós estamos agora, aberta diante de nós. E o apóstolo Paulo, queridos, na tentativa de promover reconciliação entre esses dois irmãos preciosos, nos dá aqui algumas lições muito importantes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos examinar os argumentos que Paulo usou com Filemon. E vamos tentar aplicar esses argumentos na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque é muito comum, meus irmãos, em algum momento, um momento ou outro, eu acabar me desentendendo com alguém, tendo alguma divergência. Então eu preciso aplicar esses princípios na minha vida. E o primeiro princípio, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo parece usar nessa carta, é o princípio de que o amor é o fundamento da reconciliação. Percebam bem que aqui a partir do verso 8, ele diz assim, Filemon, eu até que poderia apelar para a autoridade que eu tenho sobre a sua vida. Eu até que poderia dizer assim para você, faça o que eu estou mandando. Paulo, meus irmãos, sabia que ele tinha autoridade apostólica. Ele sabia que a igreja respeitava o que ele dizia. Ele sabia que o que ele falava tinha peso para a vida daquelas pessoas. Ele diz assim, Filemon, eu até que poderia apelar para a minha autoridade. Eu poderia até te dar uma ordem. Mas eu prefiro, Filemon, apelar, eu prefiro solicitar, como diz aí no verso 9, que você o aceite em nome do amor. Então, Filemon, você não vai receber o Onésimo de volta, você não vai se reconciliar com ele, perdoá-lo, não porque alguém está mandando, não porque você é obrigado, você vai recebê-lo de volta por causa do amor. Ah, Linderson, então, Paulo estava dizendo que o coração de Filemon, quando pegasse aquela carta, lesse e tivesse diante dele aquele irmão que pisou na bola com ele, aquele escravo fujão, aquela pessoa que provavelmente gerou para ele prejuízo, gerou algum dano material para ele, então ele tinha que deixar o coração dele ser cheio daquele sentimento, e de repente o coração dele se quebrantava, ele começava a chorar, e de repente ele corria e dava aquele abraço no Onésimo, parecendo aquelas coisas que a gente vê de vez em quando na TV. Não, meus irmãos, Paulo não está apelando para os sentimentos de Filemon. Não existe nada de romântico no perdão. Perdoar às vezes dói. Perdoar às vezes é ir para a cruz.
Perdoar às vezes é dizer assim: Senhor, eu estou sentindo uma dor profunda no meu coração, porque esta pessoa me ofendeu. Eu estou magoado, eu fui envergonhado, eu fiquei no prejuízo, Senhor. Mas, Senhor, eu renuncio a essa dor, a dor profunda que eu sinto agora, e quero desconsiderar, ou eu quero perdoar a ofensa que essa pessoa fez contra mim. O que tem de romântico nisso, irmãos? Não tem coraçõezinhos saindo da conversa de Filemão com Onésimo, não. Tem vida cristã. Amor não é sentimento. E nós muitas vezes lemos a expressão amor nas Sagradas Escrituras e falamos em amar como se fosse sentimento, mas amar é um verbo, é escolha, é opção. E Paulo começa a argumentação dele lembrando Filemão disso. A prova de que Paulo lembra Filemão disso, sabe o que é? É que várias vezes ele usa expressões de afeto. Que motivo Paulo teria para chamar Onésimo de filho que ele gerou, senão o fato dele ter escolhido adotar Onésimo espiritualmente? Lembra bem, depois você pode ler com mais cuidado, com mais tempo a carta, você vai ver que nessa carta o apóstolo Paulo fala que ele está preso, que ele gerou Onésimo em cadeias, e que ele está preso não porque ele era um criminoso, mas porque ele escolheu entregar a vida dele na pregação do evangelho. Existe alguma coisa de romântico nisso? Tem coraçõezinhos? Não, irmãos, tem escolha, convicção. Pode estar doendo, Senhor. Eu teria todos os motivos para não perdoar essa pessoa. Só que, Senhor, eu abraço a minha cruz. Renuncio à dor que eu estou sentindo agora para imitar o Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor fez comigo. Ou quando Cristo decidiu morrer por mim e por você, Ele estava apaixonado por mim e por você. Ele estava cheio de sentimento no coração. Sentimento, irmão, é algo que vem e vai com muita rapidez. Por que os irmãos acham que hoje em dia fala-se em amor com tanta facilidade? A garota conhece o garoto, no dia seguinte, chega para a colega dela de escola e diz assim: eu estou amando. Eu estou amando. Eu nem consigo dormir de tanto amor. Eu te amo. Com tanta facilidade. Mas também, se brigou uma semana depois, te odeio. Nunca mais quero te ver. Nunca mais quero falar com você. Você é a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Por quê? Porque se entende amor como sentimento. Só que sentimento é muito volúvel, irmãos. Convicção cristã, não. Sentimento depende de circunstâncias. Convicção cristã, não. Convicção cristã depende do fato de você ser ou não nova criatura em Cristo Jesus e estar disposto ou não a colocar em prática princípios do Evangelho na sua vida. Então a reconciliação que talvez eu e você precisamos experimentar, ela se fundamenta no amor, não em sentimentos. Não em sentimentos. Vida cristã não se move com sentimentos. Está cheio de crente batendo cabeça, entra para a Assembleia de Deus, sai da Assembleia de Deus, vai para a Universal, sai da Universal, volta para a Assembleia de Deus, vai para aquela igreja, vai para aquela outra igreja, congrega aqui na sede, mas aí fica com raiva de alguma coisa, vai congregar em outro lugar. Nunca cria raízes, por quê? Porque se move com sentimentos. Quando alguma coisa fere os sentimentos, pronto, aí eu vou embora. Não cria raízes, não amadurece na fé. Então, meus irmãos, o ponto de partida do apóstolo Paulo, na argumentação dele aqui com Filemão, receba-o de volta, mas não espere sentir de perdoá-lo, não. Já viu como é que tem gente que faz isso? Não, eu não vou procurar ele, pastor, porque eu não senti de fazer. Irmão, eu não tenho muita certeza do que eu estou falando, mas eu senti de te entregar uma mensagem, então não entrega. Fica em silêncio, não fala. Deus me livre eu receber essa mensagem aí. Irmão, eu tenho convicção de que Deus me deu. Deus, eu não senti de perdoar esse irmão não, mas eu sei que eu tenho que perdoar, porque é isso que Cristo faria no meu lugar, então eu vou lá perdoar ele. Eu vou lá perdoá-lo.
desafio, né, irmãos? Desafio para mim e para você. Mas é caminho de vida, é caminho de bênção. Se as nossas famílias, meus irmãos, se os nossos filhos, se os nossos cônjuges aprenderem, e se todos nós, enquanto família de Deus, aprendermos que amor não tem nada a ver com sentimentos, que é uma escolha, nós vamos ver que os nossos conflitos, as crises pelas quais nós passamos, os nossos desentendimentos serão resolvidos mais rapidamente. Porque não depende de sentimento, depende de um amor que fundamenta as nossas atitudes. Amém? Amém ou não? Amém. Vamos ler juntos mais um pouco dessa carta. Nós vamos ler agora a partir do verso 13. Paulo está dizendo assim: eu queria conservá-lo comigo. Eu não queria mandar ele de volta para você. Eu gostaria de conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, eu quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. E aí no verso 15 ele diz: pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Outra estratégia da argumentação do apóstolo Paulo com Filemão. Filemão, irmãos, prestem bem atenção no que Paulo disse. Eu creio que ele, Onésimo, foi afastado de você temporariamente, para que você então o recebesse depois, não mais como um escravo, mas como um irmão amado. Veja bem que no texto o apóstolo Paulo inclui aí um sujeito oculto. Como assim um sujeito oculto? Ele diz assim: alguém afastou Filemão, alguém afastou Onésimo de você. Existe alguém que tirou Onésimo de perto de você, ele foi afastado de você, não é que ele se afastou, alguém o afastou de você, para que depois, por um tempo, para que depois você o recebesse. Irmãos, a primeira estratégia do apóstolo Paulo: Filemão, amor não é sentimento, meu filho. Essa foi a primeira. A segunda: Filemão, não existe acaso. Filemão, existe alguém governando as circunstâncias. Filemão, quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, existe alguém que governa a nossa vida. Não são as circunstâncias, ou não foram as circunstâncias que afastaram Onésimo de você. Não foram as relações econômicas entre patrão e empregado que afastaram Onésimo de você. Alguém, Filemão, alguém que tem interesse na vida de vocês dois. Este alguém foi quem afastou Onésimo de você, para que você o recebesse agora de maneira muito mais nobre, de maneira muito mais sublime do que você tinha com ele antes. Irmãos, não existe acaso na vida de quem está ajoelhado diante do trono da graça. Às vezes nós dizemos assim: bom, nós agimos como se o nosso Deus não fosse senhor das circunstâncias. Nós agimos como se, nos nossos conflitos, como se naquele momento de briga do casal dentro do quarto, altas horas da noite, os únicos que estivessem acompanhando aquela briga ali fosse o guarda-roupa, a cama e os travesseiros e o espelho. Como se não existisse um Deus assistindo tudo aquilo ali e disposto a usar as circunstâncias para corrigir aquele casal. E às vezes nós lidamos, irmãos, como se a nossa vida fosse inteiramente conduzida pelas circunstâncias.
Muitos de nós não nos lembramos que servimos a um Deus que é Senhor da história, que está para além dessas circunstâncias. Muitos de nós, inclusive, tivemos atritos com os nossos queridos por causa das circunstâncias. Nós nos concentramos tanto nas circunstâncias, nós nos concentramos tanto nos problemas, nós nos concentramos tanto nos cenários desfavoráveis, que a gente perde o chão. E quando a gente perde o chão, quando nós perdemos a esperança, porque colocamos a nossa visão nas circunstâncias, nós somos mais suscetíveis a ofender e aí nos sentirmos ofendidos também. Só que Paulo está dizendo assim, Filemão, ele foi tirado de você com um propósito. Queridos irmãos, às vezes nós acompanhamos a nossa conta bancária recuando. Às vezes nós acompanhamos um querido nosso numa situação mais complexa de enfermidade. Às vezes nós acompanhamos um querido nosso longe dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, não existe acaso na vida de quem está de joelho diante do trono da graça. Existe um Deus que está trabalhando, existe um Deus que está se movendo, existe um Deus que está agindo, e este Deus está para além das circunstâncias, este Deus é Senhor das circunstâncias, e Ele usa as circunstâncias conforme Ele bem entender, na hora que Ele bem entender, e com o propósito que Ele bem entender também. Não existe acaso na nossa vida. Então, quando você for se reconciliar com alguém, lembre-se de que quando aquela ferida foi feita, quando a palavra foi mal falada, foi mal pronunciada, ou quando você lesou alguém ou foi lesado, havia um Deus ali, disposto a trabalhar na sua vida. Havia um Deus ali presente, disposto a trabalhar na vida do próximo, na vida do outro, com quem você precisa se reconciliar. E este Deus não está disposto a trabalhar apenas na vida de um de vocês. Esse Deus está disposto a trabalhar na vida dos dois, ou de toda a família envolvida, ou de toda a igreja que está envolvida. Porque esse Deus está para além, para muito além das circunstâncias. Amém, queridos? Amém ou não? Não existe acaso. Não existe acaso na vida de quem está de joelhos diante do trono da graça. E para terminar, o terceiro e último argumento. O terceiro e último argumento que o apóstolo Paulo, na carta dele, usa na tentativa de proporcionar reconciliação entre Filemão e Onésimo. Ele diz assim, a partir do verso 17: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Isso é importante. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Para não dizer que tu me deves, para não alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Irmãos, o apóstolo Paulo traz aqui a terceira argumentação dele a respeito da reconciliação entre Filemão e Onésimo. Filemão, eu estou disposto a carregar as cargas de Onésimo para que vocês dois vivam bem. Filemão, se ele gerou algum prejuízo para você, provavelmente, irmãos, Onésimo gerou um prejuízo muito grande para Filemão. Onésimo era funcionário, escravo de Filemão. Onésimo trabalhava para Filemão. A fuga dele deve ter gerado muito prejuízo para Filemão. E Paulo diz assim, Filemão, eu não quero desconsiderar o seu prejuízo. Eu não quero que simplesmente você esqueça o prejuízo que você teve, não. E tanto não quero que eu estou disposto a pagar o preço para que vocês dois vivam bem. Então, Filemão, sabe o que você faz? Se ele está te devendo alguma coisa, eu não quero que você o cobre. Eu quero que você cobre de mim. E é muito lindo, irmãos, porque o apóstolo Paulo,
naquele tempo, nos tempos do apóstolo Paulo, aqui na maior parte das cartas do apóstolo Paulo, existia uma figura chamada amanuense. O que era o amanuense? O amanuense era alguém que escrevia as cartas para o Paulo. O Paulo ditava as cartas e tinha alguém lá com, digamos assim, como se fosse uma espécie de escrivão, poderíamos chamar assim, né? Fosse uma espécie de escrivão. O apóstolo Paulo ali ditando as cartas e o amanuense escrevendo as cartas que o apóstolo Paulo estava ditando. E é muito lindo que nessa hora, o apóstolo Paulo na carta dele diz assim: eu de próprio punho escrevo, eu pagarei. Nessa hora, o apóstolo Paulo, digamos, tira a caneta da mão do amanuense e diz assim: vem cá, meu filho, me dá essa caneta aqui. Me dá essa caneta aqui que agora vai ter a minha letra aí. Isso era um sinal de compromisso profundo. Quando Paulo escreve assim, eu pagarei, ali é como se ele estivesse assinando, autenticando, para que Filemon não tivesse a menor sombra de dúvida de que foi o próprio apóstolo Paulo quem estava fazendo aquele compromisso. Para que Filemon depois não dissesse assim, não, eu não vou desconsiderar a dívida dele não, sabe por quê? Eu não sei se foi Paulo que escreveu isso aqui, essa letra aqui, ou esse aqui é de um amanuense, alguém que escreveu, vai que esse camarada gostava muito do Onésimo e estava manipulando aqui a carta do Paulo. Paulo diz assim, eu de próprio punho escrevo, ou seja, com a minha letra, com o meu compromisso, com a minha palavra, com a minha disposição, eu vou pagar. Irmãos, não existe ou nunca existirá dentro das nossas casas, no nosso trabalho, na nossa igreja, reconciliação, comunhão, cura nos relacionamentos, a menos que nós estejamos dispostos a carregar as cargas uns dos outros. Quando um irmão me ofende e eu escolho perdoá-lo, digamos um exemplo, um irmão mentiu para mim. Quando esse irmão chega para mim e diz assim, linda, eu só menti, me perdoe. E eu digo, sim, meu irmão, eu te perdoo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando este irmão a carregar o seu defeito. Eu estou dizendo assim para ele, meu irmão, te perdoar não sai de graça para mim, não, sai caro. Porque eu poderia não te perdoar, você me machucou. Mas sabe o que acontece? Eu estou disposto a pagar o preço para que nós dois vivamos em plena comunhão na presença de Deus. Então eu te perdoo. Quero que você saiba que essa limitação sua, você não vai carregar sozinho. Eu estou te ajudando, meu irmão. Eu estou aqui para servir você, para que você deixe de mentir. E é isso que nós estamos precisando aprender, meus irmãos. Nós temos muitas vezes a ideia equivocada de que na igreja existe apenas gente perfeita. Gente que só fala a verdade. Gente que não peca, gente que não erra. Gente que não tem medo. Gente que não passa por problema, gente que não está estressada, gente que não tem problema de saúde, gente que vive numa família sempre 100%. E a gente acha que dentro da igreja é só cruzar aquela porta que é só dar risada, é só gargalhada. Só que a igreja, meu irmão, minha irmã, não é um museu de gente perfeita. A igreja não é um reservatório com as pessoas mais gente boa que tem em Blumenau. Não, a igreja é um hospital onde pessoas doentes fisicamente, doentes moralmente, doentes no seu caráter, doentes espiritualmente, essas pessoas estão sendo curadas todos os dias por Deus, estão sendo regeneradas pelo Evangelho. Elas não se tornam perfeitas quando entram aqui dentro, elas vão sendo aperfeiçoadas à medida que, estando aqui dentro, se relacionam com os irmãos, se relaciona com Deus, se relaciona com a palavra, e o Espírito Santo trata a vida dessas pessoas, e essas pessoas entram aqui cheias de problemas, cheias de falhas, e saem perfeitas? Não, elas saem menos pecadoras. Não somos perfeitos, estamos em processo de aperfeiçoamento.
E quando nós aceitamos a ideia de que a igreja não é um museu de gente santa, mas é um hospital onde pecadores estão sendo curados, quando nós aceitamos essa ideia, nós nos colocamos à disposição do irmão para carregar o fardo dele, porque nós precisamos de alguém que nos ajude a carregar o nosso. Perdoar exige, demanda que alguém se disponha a pagar o preço. E tantos de nós, irmãos, experimentamos horas e horas a fio de discussão, semanas e semanas de cara fechada um para o outro, noites e mais noites sem um boa noite, meses às vezes de amargura, simplesmente por quê? Porque não quer pagar o preço. Que preço, Linderson? Muitas vezes o preço de ter a razão. Pode ser que às vezes eu tenha um conflito, por exemplo, com o pastor Cleiton, que enquanto eu quiser sustentar a razão no conflito, na discussão, eu nunca vou me reconciliar com ele. E o que você prefere? Ter a razão ou viver feliz em comunhão com seu irmão? Às vezes, para viver feliz em comunhão com seu irmão, para viver feliz em comunhão com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, você vai ter que abrir mão de ter razão. É melhor ser feliz e viver em paz do que ter razão. Porque essa razão que a gente quer ter, por mais que a gente tenha, ela existe muitas vezes só para sustentar o nosso ego, só para sustentar a nossa vaidade. Não disse? Eu não falei que eu estava certo, eu não falei que eu tinha razão, tá vendo? Você não me escuta. Eu prefiro viver feliz com a minha esposa, cumprindo a vontade de Deus para a minha vida e para a vida dela, do que ficar tendo razão o tempo todo nas discussões. Irmãos, não existe reconciliação sem que o amor seja encarado como uma escolha e não como um sentimento. Não existe reconciliação enquanto a gente pensa que existe acaso na nossa vida. Não existe reconciliação se nós não considerarmos que Deus é Senhor das circunstâncias, tanto na minha vida, quanto na vida daquele que me deve, na vida daquele que me ofendeu. E não existe reconciliação sem que alguém se coloque à disposição para pagar o preço, para ajudar o outro a carregar a carga dele. Às vezes o preço é financeiro, às vezes sim. Às vezes o preço é até financeiro, mas às vezes ele é emocional também. Às vezes ele diz respeito à vaidade. Nunca haverá reconciliação entre duas pessoas, até que uma delas, ou as duas, troque a razão pela comunhão. Eu abro mão de ter razão para viver bem com você. Amém, querido? Podemos orar juntos, quero colocar de pé. Eu gostaria, mesmo que o nosso tempo já se foi, eu gostaria que você fizesse um exercício aí no seu lugar. Que você procurasse se lembrar de alguém, ou de alguma circunstância, em que você sabe que alguma coisa ficou ali alguma coisa ficou embaçada. Alguma coisa precisava ser feita. Alguém que você ofendeu, ou alguém que ofendeu você. Talvez você olhe para alguém sempre assim, sempre te vem à mente. O exemplo aqui, o pastor Cleiton. Vou pegar o pastor Cleiton, porque a gente acompanha ele já está acostumado a ser citado aqui nas minhas reflexões. Às vezes o pastor Cleiton fez uma coisa comigo, e o que está acontecendo? Alguma coisa qualquer, que me desagradou, me ofendeu. E sempre que eu olho para ele, eu vejo nele o pastor Cleiton, meu colega de ministério, mas eu vejo também aquela pessoa que fez aquilo comigo. E nós já nos relacionamos há alguns anos, e toda vez que eu olho para o Cleiton, eu me lembro que ele é meu vizinho, meu companheiro de ministério, mas também eu me lembro que ele é aquele camarada que fez aquilo contra mim, que falou aquela palavra há um tempão atrás. E eu sempre associo aquela ofensa dele, aquilo que eu julgo como uma ofensa, eu sempre associo aquilo à pessoa dele. Eu não consegui fazer com que o perdão desconectasse. Não estou falando esquecer. Esquecer a gente não esquece.
Mas eu sempre olho para ele e me lembro, ele é o Cleiton, meu vizinho, meu companheiro de ministério, mas é também aquele que fez aquilo comigo. Faça esse exercício, pense por um instante. Será que não tem alguém para quem você precisa telefonar? Será que não tem alguém, talvez você não tenha mais o telefone dessa pessoa, mas já faz alguns anos que você tem, quem sabe na sua caixa de e-mail, o e-mail antigo dessa pessoa com quem você nunca mais falou? Será que não vale a pena sentar ali, procurar aquele e-mail e mandar um e-mail pedindo o telefone? Será que quando você chegar na sua casa, você não vai ter que sentar diante do seu esposo ou da sua esposa e dizer assim, olhe bem para o meu rosto. Olhe bem para mim. Eu tenho algumas coisas aqui para te falar que eu aprendi com o apóstolo Paulo. Será que não tem, queridos? Irmãos, reconciliação é uma dádiva de Deus. Quando nós carregamos mágoa no nosso coração, mágoa, sentimentos pequenos, queridos, isso vai minando os nossos sonhos, minando as nossas emoções, vai minando a gente. E muitas pessoas hoje, queridos, estão doentes. Preste bem atenção. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente, porque estão carregando frustrações dentro dos seus corações. Frustrações nos relacionamentos. E acham que para experimentar a reconciliação precisa sentir. Acha que para experimentar a reconciliação, Deus tem que mandar um anjo do céu. E acham que para experimentar a reconciliação, tem que estar parado lá em casa, lá na casa dessa pessoa, e de repente um prisioneiro mandar uma carta. Não, se Deus quiser que eu me reconcilie com aquela pessoa, Ele vai ter que falar comigo. Ele já está falando. Ele já está falando. Quando você leu a carta de Filemon antes de vir para cá, ou em qualquer outro momento, ele já falou com você. Você que não sintonizou e não conectou com ele. Então eu gostaria que nós terminássemos orando. Orando para que Deus nos capacite pelo Espírito Santo a perdoar, a pagar o preço, a abrir mão da nossa razão. Que Ele nos capacite a entender o amor de maneira madura. Não por meio das emoções, mas de maneira madura, de maneira bíblica. Que Ele coloque na nossa mente a mesma mentalidade de Cristo quando Cristo perdoou pecadores. Ou seja, nos perdoou, não por sentimento, mas por convicção, por escolha. Amém, queridos? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Se você está junto de algum irmão, de algum parente seu, do cônjuge, de algum amigo que veio com você à igreja, sinta-se à vontade, quem sabe, para pegar a mão dessa pessoa. Sem constrangimentos, meus irmãos, sem constrangimento. E nós vamos orar agora. Senhor, nós não somos ilhas. O Senhor não nos fez ilhas. O Senhor nos fez pessoas, homens e mulheres, que se relacionam. O Senhor nos fez não uma igreja formada de pessoas que estão em tubos de ensaio, mas uma igreja formada de pessoas que são coparticipantes de um espaço, coparticipantes de um momento, pessoas que têm dramas pessoais, Senhor, pessoas que às vezes vêm para o templo e não estão de bom humor, pessoas que vão para o trabalho muitas vezes, Senhor, preocupadas, pessoas que voltam do trabalho cansadas, estressadas, que tiveram um dia difícil, e todas essas circunstâncias, Senhor, muitas vezes nos levam a ofender pessoas, ou a nos sentirmos ofendidos por alguém. Senhor, eu quero agradecer-te pelos nossos relacionamentos. Obrigado pela nossa família, Senhor. A nossa família não é perfeita, Senhor, e eu creio que em nenhum momento das Escrituras o Senhor prometeu família perfeita para ninguém. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos nossos entes queridos, com todas as limitações deles, ó Deus, com todas as manias deles. Eu quero te agradecer pelos nossos entes, e quero dizer ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, mesmo que os nossos familiares, cônjuges, filhos, pais e mães, enfim, mesmo que a nossa família não seja formada por pessoas perfeitas, nós estamos reafirmando o nosso compromisso com a família. Nós estamos reafirmando o nosso compromisso de amar incondicionalmente essas pessoas. Amá-los incondicionalmente. Senhor, capacita-nos a derramar amor, a derramar graça e a derramar misericórdia
sobre a vida daqueles que partilham o espaço conosco, Senhor. Que a igreja do Senhor seja agência de reconciliação, Deus. Deus, em nome de Jesus, aquelas pessoas que nós sempre lembramos dos equívocos que elas cometeram conosco. Pai, aquelas pessoas que nos ofenderam, seja na infância, Senhor, as pessoas que nos ofenderam na adolescência, os apelidos negativos que nós recebemos, pessoas que nos perseguiam, as ofensas que aconteceram contra nós, Senhor, já na nossa vida adulta, Pai. Os equívocos que cometeram, Senhor, aqueles que ficaram nos devendo valores monetários, financeiros, aqueles que nos enganaram, Senhor, aqueles que prometeram e não cumpriram. Essas pessoas nos decepcionaram, mas nós, em nome de Jesus, oramos abençoando a vida deles. Senhor, que aqueles que nos ofenderam com palavras, recebam do Senhor uma palavra de vitória. Que aqueles que nos ofenderam, Senhor, fisicamente, se sintam abraçados e amados pelo Senhor. Que aqueles, Senhor, que nos ofenderam por meio de compromissos financeiros, que não foram honrados, aqueles que por maldade geraram prejuízo financeiro. Nós oramos, ó Deus, para que a misericórdia do Senhor alcance essas pessoas. E nós queremos nos sentir livres por meio do Teu Espírito Santo para abençoar aquelas pessoas que já nos prejudicaram. Nós queremos orar por aqueles que temos como inimigos. Nós queremos orar por aqueles que acham que nós somos inimigos deles. Nós estamos abençoando, Senhor. Nós estamos abençoando porque nós somos uma igreja livre. Nós somos livres da amargura. Nós somos livres do rancor. Nós somos livres dos sentimentos de vingança. Livra-nos dos sentimentos de vingança, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E traga cura aos relacionamentos. Traga cura aos relacionamentos. Que nós, assim como o Senhor, sejamos especialistas em perdão, especialistas em reconciliação. Pessoas, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, dispostos a amar incondicionalmente o nosso próximo, assim como nós somos amados por Ti. Que assim seja comigo, que assim seja com os meus irmãos, para a glória do Teu santo nome, para a glória do Teu santo nome e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Podemos aplaudir juntos esse Deus? Tudo que o Senhor Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão, aleluia, e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. Família de Deus. Família de mãos Deus. dadas se pode alcançar do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Amém. Meus irmãos, eu quero só terminar dizendo que tantas vezes nos nossos conflitos a gente acha sempre que o problema está no outro. Se ele ouvisse mais a voz de Deus, se ela lesse mais a Bíblia, se meu pai aprendesse mais, ou se meu filho aprendesse mais, queridos, Deus está muito, muito interessado em trabalhar em cada um de nós. E às vezes a gente sempre transfere a responsabilidade para o outro.
para o caráter do outro. E às vezes a gente está achando, a gente está caminhando e vindo aos cultos, aprendendo a palavra de Deus, em cada culto, na escola dominical, em cada ceia, enfim, a gente está vindo aos cultos achando que Deus está querendo apenas nos usar. Não, Deus quer me usar, Deus vai me usar, amém, Deus vai te usar sim. Só que Deus está muito mais interessado em trabalhar, primeiro, em você, do que através de você, mesmo porque se Ele não trabalhar bem em você, Ele não vai ter você como um instrumento afiado para trabalhar através de você. A obra que Deus tem para fazer em mim é muito maior do que a obra que Deus tem para fazer através de mim. Então, meus irmãos, recebam cada momento que os irmãos estiverem no culto como um momento em que o Pai trabalha primeiro em você. Se hoje quem ouviu sobre reconciliação foi você, então é porque você vai ser o responsável por essa reconciliação. Linda, eu não tenho condições, eu não sei como. É por isso que nós não andamos sozinhos, nós andamos com um Espírito que nos capacita, que nos leva, que nos enche, que nos reveste de autoridade para inclusive pedir perdão. Pedir perdão, dizer perdoe, eu errei, é coisa de quem tem autoridade. Porque precisa ter autoridade para reconhecer que errou. Precisa ter convicção. E que Deus encontre esse tipo de caráter na minha vida e na nossa vida aqui. Amém, queridos?